Você quer começar a entender diagramas elétricos como os que estão aparecendo na tela, mas esses desenhos parecem mais grego? Você achou sua solução entrando nesse vídeo? Esse vídeo é a melhor forma de você começar no mundo dos comandos elétricos. Fica até o final do vídeo, que até lá você irá entender este circuito que está na tela. Tá? Então, bora lá? Afinal, o que são comandos elétricos? De forma simples, comandos elétricos são sistemas que permitem controlar um circuito elétrico, como por exemplo o acionamento de um motor, né, através de outro circuito menor, chamado de circuito de comando. Antes de tudo, né, é importante dizer, neste vídeo eu vou focar na lógica usada nos circuitos de comando, para que você entenda o raciocínio por trás. Depois que entender a lógica, ele fica muito mais fácil aprender como aplicar isso para acionar cargas como motores, lâmpadas, entre outros, né? Assunto que eu posteriormente trarei em vídeo para vocês. Para começar a entender os comandos elétricos, primeiro é importante conhecer as principais ferramentas que usamos para controlar os circuitos, os contatos. Existem dois tipos principais. Contato normalmente aberto, NA, significa que no estado normal, sem acionar nada, o contato está aberto, ou seja, não permite a passagem de corrente elétrica. Quando o dispositivo que possui esse contato é acionado, por exemplo, apertando um botão, o contato se fecha e permite a passagem da corrente. Contato normalmente fechado, NF, no estado normal, o contato está fechado, permitindo a passagem de corrente elétrica. Quando o dispositivo é acionado, o contato se abre, bloqueando a passagem da corrente. Exemplo prático, um botão com contato NA, enquanto não pressionamos, a corrente não passa. Ao pressioná-lo, o contato se fecha e a corrente pode passar. Esses comportamentos são a base para os circuitos de comando. Os comandos elétricos se relacionam muito com a lógica digital. Essa lógica consiste basicamente no seguinte: o resultado de algo é determinado pelo estado de suas entradas. Temos três lógicas principais para entender: NOT, não, lógica inversora, AND e OR, ou. A lógica NOT é uma lógica de inversão, ou seja, o comportamento é o contrário do que seria normal. Normalmente, ao apertarmos um botão, ligamos algo. Na lógica NOT, queremos que algo funcione quando o botão não estiver pressionado. Isso é feito usando um contato normalmente fechado, em série com o que queremos ativar. Ou seja, o contato é o único caminho para a corrente chegar até a carga. Se ele abrir o botão pressionado, o caminho é interrompido. Lógica AND e. Como o próprio nome diz, na lógica AND, queremos que algo ative apenas quando todas as condições forem verdadeiras. Exemplo, eu só quero que algo ligue quando eu pressionar o botão 1 e o botão 2 juntos. Ou seja, ambos têm que ser acionados. Para isso, colocamos dois contatos normalmente abertos em série. Em série significa que a corrente precisa passar pelos dois contatos um depois do outro. Se qualquer um dos contatos estiver aberto, a corrente não passa e o que vem depois no circuito não liga. Lógica OR, ou. Na lógica OR, queremos que algo ative quando qualquer uma das condições acontecer. Exemplo, eu quero que algo ligue se o botão 1 for pressionado ou o botão 2. Para isso, ligamos dois contatos normalmente abertos em paralelo. Em paralelo significa que as duas extremidades de um contato são conectadas às duas extremidades do outro contato. Tá? Assim, a corrente tem dois caminhos possíveis. Se qualquer botão for pressionado, a corrente consegue passar e ativar o que vem depois. Agora, para entendermos melhor sobre as lógicas, iremos fazer na prática. Será usado dois botões, um vermelho e outro verde. Cada botão desses tem um contato normalmente aberto, que está chamado NO, porque é uma sigla em inglês que significa Normally Open, e um contato é um normalmente fechado, que aqui está como NC, porque vem da sigla em inglês Normally Closed, ok?
Temos aqui o outro botão também com o mesmo contato aberto e contato fechado. E como carga, eu irei utilizar um sinalizador luminoso verde. E esse disjuntor aqui é só para proteger o circuito que irei montar. Ele não é relevante, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, para fazer a lógica NOT, eu fiz a montagem baseada no diagrama que mostrei anteriormente no vídeo, resumindo a montagem. Basicamente que eu tenho um contato normalmente fechado de um botão em série com o sinalizador luminoso, ok? Então vamos ver. Para ativar o sinalizador luminoso, enquanto o botão não estiver pressionado, quando o botão for apertado, o sinalizador tem que apagar, certo? Vamos ver e... Certo, já vimos que funcionou porque o botão não está pressionado e o sinalizador está sendo energizado, certo? Vamos apertar o botão para ver o que acontece. Olha, comprovamos a lógica NOT, certo? Então essa é a lógica NOT na prática. Vamos para a lógica AND. De volta aqui, pessoal. Agora a próxima lógica é a lógica AND, certo? Onde só será possível eu acender este sinalizador luminoso se eu pressionar os dois botões juntos, pois os dois estão em série, igual no circuito que mostrei anteriormente no vídeo. Vamos testar. Então vamos pressionar um botão. Nada acontece, mas se eu pressionar os dois botões, agora acende, certo? Tá? Então essa é a lógica AND. E uma observação. Essa lógica não é só restrita a dois contatos de série, pode ser 3 contatos em série, o mais, ok? Vamos para a próxima lógica. Agora, para finalizar com a lógica OR, eu coloquei os dois contatos normalmente abertos, um contato de cada botão em paralelo, assim como o circuito que eu mostrei no vídeo, uma extremidade com a outra extremidade, certo? Extremidade com extremidade em paralelo. E se eu apertar qualquer um dos botões, até mesmo os dois ao mesmo tempo, é para funcionar. Então, vamos ver? Deixa eu ligar aqui. Pronto, se eu apertar esse botão, provavelmente é para acender. Acendeu. E se eu apertar esse botão, também acendeu. Se eu apertar os dois, também acendeu. Certo? Essa lógica, assim como a AND, pode ser feita também com mais de 2 botões também, só ir adicionando botões em paralelo, certo? Então é isso, essa é a lógica OR, ou em português, ou agora sim. Podemos voltar ao circuito de desafio que eu falei que você entenderia no final do vídeo. Afinal, o final do vídeo chegou. Se você não entender, não se preocupe, eu vou explicar esse circuito e você vai ver que as lógicas estão todas misturadas e trabalhando em conjunto, o que é muito interessante. Primeiramente, não se confunda com esses símbolos de haste junto com os contatos. Quando um contato tem esse símbolo, indica que este contato vem de um botão pulsador, tá? Assim como os que utilizei na prática das lógicas, né? Vamos analisar o circuito. Primeiro temos um contato normalmente fechado em série com um contato normalmente aberto que está em paralelo com um contato normalmente fechado. Vamos considerar que cada contato pertence a um botão e vamos nomear de S1, S2 e S3. Esse contato normalmente fechado de S1 forma uma lógica NOT com os contatos após ele, ou seja, se ele abrir, não terá passagem de corrente para os outros contatos, porém se o botão não for pressionado, permitirá a passagem de corrente e, consequentemente, irá acender o sinalizador luminoso, pois temos uma lógica ou com o NA do S2 e NF do S3, onde o NF do S3 deixa a corrente passar até o sinalizador. Note que essa lógica OR está diferente, não é? Ao invés de 2 contatos abertos, temos um aberto e um fechado. Isso é porque há uma combinação de lógicas. Vemos que uma das entradas dessa lógica OR está invertida, ou seja, dentro dessa lógica OR tem uma entrada que tem a lógica NOT, de forma que se o botão S3 for pressionado, não há passagem de corrente, mas se pressionar o S2, há uma passagem de corrente. Se verificarmos o circuito como um todo, ainda veremos que existe uma lógica AND com a lógica NOT do S1 e a lógica OR com NOT das entradas S2 e S3,
pois só é possível a corrente chegar até o sinalizador se a condição das duas lógicas forem verdadeiras. Agora realmente o vídeo está no final. Você sabia que essas lógicas não são tudo. Temos lógicas que envolvem memória, onde o resultado é definido por meio de memórias de outros resultados. Espere esse assunto nos próximos vídeos. Gostaria de pedir que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhar esse vídeo para alguém que gostaria de ver esse vídeo. Se eu tiver algo a melhorar nos vídeos, se você não tiver entendido algo ou apenas elogiar o vídeo, deixe seu comentário. Em breve trarei mais vídeos. Fique atento, já ative o sininho para receber a notificação de um próximo vídeo e até mais.